Olá, nossa aula hoje é de informática empresarial, pessoal. Nós vamos aí ver como que cria uma pasta no computador, uma subpasta, e também a hierarquia dos documentos dentro da pasta, também os métodos de organização, não sei se vocês já ouviram como se faz, os tipos, os projetos, as datas, como se organizam as pastas, certo? Vamos ver os objetivos, então, da nossa aula. Então, primeiro, a gente vai identificar as pastas principais e subpastas de uma estrutura hierárquica. Depois, vamos organizar documentos de forma lógica, por tipo, projeto ou data. Vamos também aplicar métodos práticos de organização em estudo de caso empresarial. Daí, vocês vão participar da estruturação desse estudo de caso, responder algumas questões, certo? Então, nós temos hoje 2 aulas da disciplina. Vamos começar falando um pouquinho dessa estrutura e depois a gente vai seguir ali com mais detalhes, tá? Na próxima aula. Primeiro, gostaria que vocês imaginassem que vocês começaram hoje mesmo, no setor administrativo, de uma cafeteria famosa da cidade lá de Reserva, chamada Café Aroma, tá? Vocês começaram a trabalhar lá, a primeira semana de vocês, estão entusiasmados, o trabalho vai ser bem vantajoso para vocês, principalmente para a formação, é como se fosse um estágio, tá? E essa cafeteria, ela está promovendo essa vaga e vocês conseguiram. Cada um tem uma vaga nessa cafeteria. O nome da cafeteria, Café Aroma. O dono da empresa, que é seu João, está desesperado. E aí entra a parte de vocês. Imagine, ele está muito aflito. E ele contratou todos vocês, são 22 funcionários, para participar dessa organização da cafeteria. Ele precisa mandar, olhe lá, um relatório para o banco, mostrar notas fiscais para o contador. Contador é aquele profissional que tem ciências contábeis, tá? Enviar comprovantes de venda para um fornecedor e ainda preparar as artes de divulgação da Páscoa, tá? Isso lá num determinado período, né, determinado tempo. Para nós, né, a Páscoa seria um evento para o ano que vem, mas ele já está se antecipando e está se organizando para isso. Então, um relatório para o banco, esse relatório ele tem que ser bem detalhado. A nota fiscal para o contador tem que constar todos os valores de entrada e saída. O comprovante de venda para um fornecedor é uma nota, quase uma nota fiscal. E preparar a arte, quer dizer, o marketing ou a divulgação, já pensando na Páscoa de 2027. Vamos pensar assim, um ano sempre depois, 2028, 2029, depois ele vai aprimorando no caso, a divulgação da arte, que seria a arte impressa, tá? A arte como se fosse um cartão. Então, o problema é que os arquivos estão todos espalhados. Olha só a tela do computador dele. Olha lá. Está tudo espalhado, ele está desesperado, ele não sabe o que fazer. E você, como um técnico em administração, você está apto para solucionar esse problema desse dono dessa empresa, tá? Pense aí que está bem bagunçado. O que você vai fazer? Olha só. Relatórios misturados com fotos de produtos, contratos guardados na pasta de download, documentos de RH com o nome Nova Pasta 2, é sinal que não foi nomeado a pasta, assim como a gente aprendeu na aula passada. Provavelmente ele esqueceu de nomear. Então, o documento ali só se abrir para ver o que tem dentro. E ninguém consegue encontrar nada rapidamente. Então, precisa estar abrindo arquivo por arquivo da tela anterior ali que vocês viram, que está tudo bagunçado, para poder ajudar esse dono aí, né, no caso, o que vai ser o chefe de vocês da empresa. Então, lá, ele chamou vocês. Todos vocês, técnicos em administração, e disse o seguinte, ó, a partir de agora, quero organização total. Preciso que vocês criem uma estrutura de pastas para que qualquer funcionário consiga achar um documento
em menos de 30 segundos. Olha só o desafio. Quer dizer que vocês terão que organizar aquele monte de pastas soltas que estavam na tela, na entrada ali do computador, que vocês viram, está um festival de pastas. E ele está ainda, além de pedindo para você organizar, ele está pedindo que esse documento que realmente ele precisa, ele quer encontrar em 30 segundos. Tá? Olha o desafio. Então, vem aí o desafio para vocês. Olha, como gerente, eu oriento que vocês organizem assim. Daí veio o gerente, tá? Que é alguém ali que estava na empresa e foi promovido e virou gerente. Então, bem certinho ali, ele estava dizendo que a base central, onde está tudo, está na área de trabalho do computador, que eram aquelas caixinhas lá que você via na primeira tela do computador. Então, na área de trabalho, cria a pasta principal. Então, vai ter que criar uma pasta só, escrito Café Aroma 2026. Tá? Essa é a pasta. Podem ver que é café, underline, que é esse risquinho bem baixo, assim, aroma, underline, depois 2026. Essa é a pasta principal. Agora, eu gostaria que vocês registrassem no caderno, porque vocês vão fazer a organização no caderno das pastas desse dono da empresa. Então, café, o risquinho, aroma, o risquinho, que é o underline, e 2026. Essa é a pasta principal. Ela estava na área de trabalho? Não, não estava. Você vai criar. Então, você vai fazer a tua folha do caderno como a parte lá da área de trabalho do computador. Se você quiser fazer um retângulo no seu caderno, faça um íconezinho escrito Café Aroma 2026. Ok? Feito lá o primeiro. E dentro desse Café Aroma 2026, nós vamos organizar o restante das pastas, todas em um arquivo. Vamos lá. Então, a pasta principal é essa. Agora, você vai criar subpastas. Então, financeiro, compras, vendas, marketing e RH. Então, agora nós vamos ver o que tinha em cada um e vamos organizar. O que era de financeiro vai para financeiro, o que é compra vai para compras, o que é vendas vai para vendas, e assim a gente vai dividir o que estava espalhado naquela tela lá, na tela principal, que nós chamamos de área de trabalho. Se quiserem, já podem colocar no retângulo lá todos esses itens. Depois vamos jogar eles para dentro do Café Aroma 2026. Ok? Então, nós temos aí esses 5 subitens para inserir na pasta principal, que é a pasta Café Aroma 2026. Vamos lá. Olha a lista de produtos, né, digo, de arquivos que vocês terão que colocar em cada um dos 5 lá. Ele está todo desorganizado, tá? São várias pastas, vários arquivos. Relatórios, fevereiro, contratos, admissões, fornecedores, fotos, produtos, janeiro, folhas de ponto, metas, postagem, artes, documentos pessoais, comprovantes, RH, vendas, financeiro, marketing, compras, março. Então, nós temos ali o que é mês, janeiro, fevereiro e março, separem do lado, já vão fazendo uma seleção, ó, organize. Relatórios, contratos, admissões, vejam o que se encaixa nessa tela aqui anterior, ó, financeiro, compras, venda, marketing e RH. Tentam encaixar nesses aí. Claro que em todos vocês terão que escrever janeiro, fevereiro e março.
tá? Em todos eles. Em cada um daqueles 5 itens que eu mostrei anteriormente, terá que ter janeiro, fevereiro e março. E o restante vocês vão reorganizar entre os 5 itens. Conseguiram organizar, Simone? Estamos tentando aqui ainda. Tá. Eu acho que, se foi o que a gente entendeu, eu acho que deu certo. Tá bom. Agora vamos dar uma conferida. Pessoal, não se preocupe se está um item em um lugar diferente do que vocês colocaram. Daí é só arrumar, tá? Fizeram a lápis? Tá, então tá. Daí a gente só arruma, tá bom? Bem, o nome original da pasta principal era o Café Aroma, a gente já sabe disso. E os principais pastas, os subpastas que a gente vai colocar é financeiro, compras, venda, marketing e RH. Tá? De acordo com a hierarquia. O que daria para fazer era 5 itens abaixo, tá? 5, como se fosse uma arvorezinha. Tá? Vou colocar os itens conferindo nesta ordem. Daí o tempo vocês já cumpriram. E vamos lá ver, olha lá. Financeiro. Você pode ter o janeiro, fevereiro e março. E, dentro da mesma sequência, as compras, os fornecedores e os contratos. Mais abaixo, as vendas, relatórios, metas e comprovantes, que seriam a parte de vendas mesmo. Os relatórios das vendas, as metas se foram alcançadas e os comprovantes de pagamento. Café Aroma de 2026... daria para fazer uma outra pastinha ao lado, né? Pode ser a mesma sequência, se quiser. Marketing, artes, fotos e produções, postagens. E RH, admissões, folha de ponto, que é quando o funcionário, né, ele marca o ponto, e documentos pessoais. Daí entraria lá no RH. Então, eu vou esperar vocês organizarem a pasta original. Vocês fizeram uma tentativa para organizar a pasta. Agora, vocês já sabem que ela pode ter umas subpastas. E tem como organizar ali, dentro do Café Aroma 2026, todas elas em uma só pasta. Vou aguardar vocês anotarem essa. Deu lá, pessoal? Conseguiram organizar? Ok. Então, ó, observe, quando o dono da empresa for pegar algum documento pessoal, ele vai direto na pastinha do RH, que está no arquivo lá, com esse nome. Então, esses nomes ali é que você tem que nomear na hora de organizar cada pasta e o documento dentro. As folhas de ponto, por exemplo, elas têm que estar justamente no arquivo chamado RH. Ou, por exemplo, fotos de produtos, tem que estar no marketing, na pastinha marketing. Todos eles estão lá no arquivo Café Aroma 2026, que é o arquivo principal, que vai estar lá na área de trabalho, do computador lá do senhor, que é o dono da empresa. Certo? Então, vai ficar nesse formato aqui, né, dentro do arquivo. Então, essa organização, ela é correta se caso a pessoa, ela não abrir o arquivo, ela vai ter essa sequência ali para selecionar, para acessar o documento. Então, se eu procuro, por exemplo, relatório de vendas, eu vou direto no Café Aroma 2026, vou entrar na pasta vendas e depois eu entro na pasta relatórios. Agora, se eu for entrar e precisar, no caso, uma nota fiscal lá do mês de março, eu vou entrar em Café Aroma 2026, financeiro, no mês de março.
A organização é assim pensada, com clareza, vai dar rapidez e eficiência. Então, eu acredito que em 30 segundos, que era a proposta lá do dono da empresa, ele vai conseguir acessar as pastas mais importantes dele. E acredito aí que todo mundo vai conseguir também organizar o computador. Então, o resumo dessa nossa atividade aqui. Organizar pastas e hierarquia é uma habilidade que traz clareza e agilidade no trabalho administrativo. Então, é uma técnica de administração organizada em qualquer documento. E em segundos, você pode entrar, né, acessar esse documento. E também, gente, mostra um profissionalismo. Quer dizer que vocês, em sala de aula, tiveram uma noção de como acessar e organizar pastas ou arquivos na tela de apresentação, na área de trabalho do computador. Então, é uma forma bem mais rápida de encontrar o documento. Nós vamos agora para a nossa segunda aula, tá? E daí, depois eu vou comentar sobre o sistema de avaliação que nós vamos ter, certo? Então, lá, daqui a pouquinho, eu entro aqui na segunda aula e daí vocês vão poder acessar as atividades. Só um pouquinho. Tá bem. Guardamos. Então, agora nós vamos ver nessa nossa segunda aula o que é um backup. Riscos de perder arquivos, por exemplo, aqueles arquivos que nós organizamos, que vocês, inclusive, colocaram de forma hierárquica na tela, como que você vai fazer o backup, caso aconteça, né, do computador ter um problema. E como armazenar ele na nuvem, que nós chamamos, que também foi uma das atividades que nós vimos numa aula passada, né, na anterior, bem anterior. Vamos lá, então? Então, o nosso objetivo aqui da aula é identificar o conceito de backup, compreender os riscos de perder arquivos sem cópia de segurança. Então, como é importante ter uma cópia de segurança no seu arquivo, no seu computador, perdão, no seu computador. Tá? É isso que nós vamos ver. Vamos lá. Então, em 2022, olha só, é um dado recente, não é tão longe assim, né? No caso, é uma pesquisa que foi feita. 54% dos usuários relataram ter perdido dados importantes por não fazer backup. E no cantinho ali, bem embaixo da tela, vocês têm a pesquisa que foi realizada. Tá? Foi no 54%, eles fizeram esse relato, por cento da população, daquele grupo, né, de pessoas que foram entrevistadas. Então, a razão mais comum é o quê? 67% deletaram arquivos por engano. Isso é bem comum. Você está trabalhando no computador e lá na tela de apresentação, lá na tua tela principal, você começar a deletar. Ah, não vou precisar mais disso, não vou precisar mais disso. E vai deletando, e vai indo tudo para a caixinha lá do lixinho, né, que tem também no computador. E daí, às vezes, faz uma varredura no lixo e acaba também mandando embora. E fica sem o documento. Então, nós vamos entender agora o que é esse backup, né? O que trata-se desse backup. O que significa? Vou pedir para vocês pensarem aí e me dê uma resposta. 2 minutinhos para pensar como é feito o backup. Ou o que é o backup. Seria o que, então? Fazer a restauração do arquivo, é isso? Tá. Então, vamos lá. Estamos aqui para aprender, certo? Então, o backup é uma cópia de segurança
que se faz regularmente para assegurar que um arquivo, um conjunto de dados de um computador, ou até mesmo um celular, gente, não se perca, sendo usado quando há prejuízo ou dano no arquivo original. Então, pode ser que esse arquivo esteja corrompido, por exemplo. Então, você tem, de repente, condições de salvar ele com outro nome. Daí tem que ver se o computador vai permitir, ou se você está no celular também. Então, é uma cópia, chamamos uma cópia de segurança. Gente, essa parte de regularmente, é importante que, principalmente numa empresa, vamos falando de empresa, tá? Se faça cópias. E pode ser que salve também em um outro computador, ou até mesmo em um pendrive, que algumas empresas utilizam pendrive, outras empresas adotam outro sistema para mandar por e-mail também, para outro arquivo lá. Então, vai depender da forma que a empresa costuma fazer o backup. Tá? Ou um HD externo, pode ser que a empresa utilize um HD externo para ir salvando os documentos, né? Fazendo um arquivo ali à parte. E ali também, claro, nomeando os arquivos corretamente, fazendo uma forma bem hierárquica dos documentos. Então, sem um prejuízo e dano ali para o arquivo original. Bem, backup, então, é uma cópia de segurança de arquivos ou pastas importantes. Anotem aí a definição no caderno de vocês. Essa é a definição mais simples para entender o backup. Anotando? Vamos lá? Deu lá, pessoal? Então, pode ser feito num pendrive, como eu falei para vocês, um HD externo, pode ser colocado na nuvem, no Google Drive, OneDrive, né? Pode ser colocado em vários lugares na nuvem. Mas é importante armazenar, principalmente, né, guardar, se trata aí de documentos importantes da empresa. Serve também para garantir que os arquivos não sejam perdidos em caso de problemas. E aí vão pensar, faltou luz, deu algum problema na instalação da rede elétrica, e os computadores, todos eles foram atingidos por um raio. Vamos pensar no pior aqui. Então, são, né, dados que foram guardados de outra forma. Então, não vai ter problema nenhum, você não vai perder. Riscos de não fazer backup. Perder arquivos por apagar sem querer, que é o que a gente viu no início. Pode ser que você delete e nem perceba. Uma pane do computador, HD queimado, vírus, falha elétrica, roubo ou perda do dispositivo também, no caso do computador ou do teu celular. Não ter acesso a documentos, quanto mais precisa. Vamos supor lá, tenho que entregar um relatório, tenho que entregar um trabalho do colégio. E daí, o que eu faço? Perdi tudo. Então, se você tem guardado na nuvem, ou, de repente, um HD externo, ou, de outra forma, num pendrive, você vai garantir que está tudo ali. Você tem ainda como ficar tranquilo, né, em relação à documentação, em relação ao teu trabalho do colégio, por exemplo. Vamos discutir um pouquinho, então. Podem ser em dupla, se você quiser, ou, se vocês quiserem aí, cada um pensar. Se você perdesse agora todas as fotos e trabalhos salvos no seu computador ou celular, o que você sentiria? Como que você ia resolver isso? Primeiro passa o desespero, né? Passou o desespero, já está mais calmo. Daí agora você vai começar a pensar. Tentar procurar arquivos. Vamos supor que fosse um trabalho do colégio de vocês. Tá, e daí o que você ia fazer? Tem que apresentar na semana que vem. Será que tem que refazer o trabalho? A Eduarda disse que também procuraria no rascunho. Ah, Rascunho. é. Ou refazer.
De repente fez no Word, daí encontrou lá, achou no rascunho, achou no histórico da pesquisa. Na recuperação de fotos, ouviu? Sim, ouvi. Aham. É uma saída, isso mesmo. Mas o método mais fácil que a Soraya vai falar agora, né, Soraya? Aham. Então tem. E essa forma que vocês estão falando é uma saída, pessoal. Dá para fazer. Não adianta ficar desesperado que perdeu. Pode ser que tenha que refazer o trabalho. Vou fazer o quê? Né? Não achou em lugar nenhum. No computador está vazio. Não salvou na nuvem. Não tem HD externo. Não tem pendrive. Perdeu tudo. E daí? Claro que vai ter que refazer. Então não adianta ficar desesperado, né? Não vai ter salvação. E a foto, daí aí vai outra situação. Se for possível, tire foto de novo. Vai fazer o quê? Né? Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de como fazer backup, então. Tá bom? Olhe lá. Então, nuvem, Google Drive, OneDrive, Incógnito. A nuvem é como se fosse um pendrive, tá? Como se fosse um pendrive invisível, onde você vai guardar na internet. Tudo que você colocar nela pode ser acessado de qualquer lugar. O que basta você ter? A internet e a senha. Se você tem a internet e a senha, você colocou, armazenou lá na nuvem, ok, você consegue. Ali do ladinho, vocês têm os símbolos, ó. Bem no cantinho tem o desenho que aparece no computador. Então, a vantagem é que mesmo que seu computador quebre, ou seu celular seja roubado, que pode, né, acontecer, a gente sabe que acontece, os arquivos ficam salvos e seguros na nuvem, prontos aí para serem recuperados. Tá, aqui eu estou falando de algo que você tem como planejar e arquivar de uma outra forma, guardar de uma outra forma. Agora, caso você não tenha feito isso, então você vai ter que ver outra alternativa, que é aquilo que eu comentei com vocês. Ou HD externo, ou um pendrive físico, né? Aquele pequenininho que nós temos que dar para inserir no computador. É outra forma. Vamos lá. Google Drive. Você cria uma conta gratuita no Gmail, se ainda você não tiver essa conta, tá? Se você não tiver no Gmail. Daí você vai acessar drive.google.com. Vai clicar em novo. Vai fazer o upload do arquivo, ou você vai arrastar o arquivo. Então, ali tem um desenho embaixo, ou no ladinho ali para vocês, para seguir aqueles passos. Então, é uma forma de você seguir ali que vai dar certo. Daí você organizou o documento no Google Drive, tá? Ele está lá no Google Drive. Outra forma ali, o arquivo será salvo automaticamente na nuvem. Então, olhe lá. Depois você coloca para acessar pelo celular ou outro computador. Também é outra forma. Observe que como vai aparecer para você, tá? Aparece nesse formato que está aí na tela. Os arquivos, todos eles, um abaixo do outro, nomeados de acordo com o que você nomeou. OneDrive, que é da Microsoft. Você vai criar uma conta gratuita no Outlook, ou, no caso, seria o Hotmail, vai acessar onedrive.live.com, vai clicar em carregar arquivo ou arrastar o arquivo para a tela. Olhe lá como fica. Daí você vai selecionar arquivos, e se você quer abrir várias pastas, você tem como também anexar por pastas. Pode ver que está aparecendo uma mãozinha ali, e logo abaixo de arquivos está escrito pastas. Então, você pode criar as pastas também. Tá? É outra forma. Da Apple aqui. Se tiver um iPhone, um iPad, basta usar, então, o ID do iPad, já vem configurado. Em um computador, acessar iCloud.com.
você vai clicar lá no Drive Include, vai apertar no botão e vai ver a setinha para cima. Na setinha para cima ali, você vai selecionar o arquivo e pronto. Ele está disponível em todos os dispositivos da Apple que estão conectados à sua conta. Então, por isso que é interessante quem tem iPhone ou iPad, anotar esses detalhes ali na hora de salvar o documento, caso vocês tenham, né, o iPhone ou o iPad. Ok? Seguindo, então, disco externo, que seria o HD externo, tá? Ou SSD, que nós chamamos. Então, vocês vão conectar o dispositivo ao computador via cabo USB. Olha o desenho ali no cantinho. O que é um HD externo? Está bem no canto o desenho. Vocês vão copiar os arquivos do computador. Para copiar, tem um atalho. É Ctrl mais C. E vão colar no disco externo, que é o Ctrl mais V. E vão guardar, né, o disco em local seguro, não junto ao computador, por favor, porque não vai ter como você, né, ficar gravando ali, guardando só em determinados momentos. No exemplo aqui, nós temos uma empresa que salva todos os relatórios do mês em HD externo, guardando ali no cofre. Então, é uma forma, se é um documento muito importante, ele não vai ficar sobre uma mesa, ele não vai ficar conectado ao computador o tempo todo. Ele, dependendo do documento que está sendo salvo, ele tem que ser guardado em algum lugar, tá? Falando de empresa. Se é seu, se é um documento seu e o HD externo é seu, então você vai utilizar quando realmente for necessário. Quando você precisa salvar, por exemplo, um trabalho do colégio, ou, de repente, uma lista lá que foi solicitada, ou um estudo que você fez, uma pesquisa, daí você quer sempre guardar lá, organizadinho, em pastinhas, né, todo o teu estudo da primeira série. O pendrive. Então, o pendrive, nós temos vários modelos, né, e também a capacidade de armazenamento é também limitada. Então, a gente vai inserir o pendrive na entrada USB do computador, vai selecionar os arquivos importantes, vai arrastar para dentro do pendrive, vai retirar com segurança, clicando em remover, tá? E remova com segurança. Lembrando aqui que levar a apresentação em PowerPoint é um pendrive para usar no computador da sala de aula. Caso você queira apresentar algo na televisão Educatron, no colégio, você pode levar no pendrive e apresentar no Educatron. Então, é uma outra forma de apresentação, pode salvar a apresentação no PowerPoint, tá? E utilizar o pendrive para todos os trabalhos. Daí, cria uma forma de armazenar as pastinhas no próprio arquivo ali do pendrive. Servidor de empresa, daí aqui é mais técnico, gente. Então, algumas empresas, elas têm um servidor próprio, onde eles armazenam os dados da empresa. Então, as grandes empresas, elas usam computadores, e esses computadores são dedicados apenas para armazenamento dos dados. Eles têm uma capacidade bem maior do que os nossos computadores que nós utilizamos no colégio, por exemplo. E o funcionário, ele salva na pasta de rede, na rede interna, que ele já envia os arquivos para o servidor. Então, pode ter cópia automática feita por uma equipe de TI, e ali eles vão arquivando e vão organizando de forma profissional. Então, todos os contratos, eles ficam guardados no servidor da empresa. E só tem uma senha, e quem tem normalmente a senha é o dono da empresa, alguém da TI, alguém que está responsável por esse setor de armazenamento. Então, nós chamamos isso de servidor da empresa, tá? Servidor de empresa. E agora é com vocês. Eu vou dar 2 minutos para vocês responderem para mim essa pergunta. Qual dessas situações mostra a importância de ter backup? Esquecer de salvar um arquivo no Word, o computador pegar vírus e apagar tudo,
abrir uma empresa em sala de aula, uma apresentação em sala de aula, nomear errado uma pasta, colocar arquivo na área de trabalho. Qual dessas situações mostra a importância de um backup? Daí temos uma resposta? Tá. Entre B e E. Vamos pensar. O que é um backup mesmo? Tá, e daí entre, ó, a situação aqui que mostra a importância de ter um backup, será que é colocar arquivos na área de trabalho? Não, né? Então, entre a B e a E? A letra B, isso mesmo. Computador, pegar vírus e apagar tudo. Daí, entre esses itens que estão colocados aí, essa situação é importante. Você fazer um backup. Senão, você vai perder o documento. Pegou o vírus, apagou sem querer, deletou lá o documento, colocou na lixeira. Pode acontecer. Certo? Então, agora, vamos fazer o resumo aqui e já vou falar com vocês, nesse período, o que a gente vai fazer de trabalho, tá? Então, prestem atenção. O backup foi um sinônimo, então, de segurança. Quem faz cópia dos arquivos garante que nada importante será perdido, e um bom administrador, um técnico em administração, ele nunca depende de uma única versão, ele sempre tem um plano B, tá? Ele sempre acaba tendo um plano B, certo? Ok? Tá. Gente, agora prestem atenção no que eu vou falar. Nós estamos praticamente com 14 horas aqui. Então, eu vou até às 14h40, vou falar para vocês o trabalho que vocês vão fazer nesses 40 próximos minutos, certo? Vocês tiveram aí 6 aulas. Essa aqui fechou com 6 aulas de informática empresarial. Estamos fechando com 6 aulas. Nessas 6 aulas, nós vimos várias coisas. Acredito que vocês tenham anotado ali vários também detalhes de cada aula. Eu vou pedir para vocês agora se reunirem, tá? No máximo 4 pessoas, 3, 4 pessoas, e vocês vão fazer um apanhado geral de tudo que vocês viram até essas 6 aulas. E vão apresentar, tá? Quantos grupos será que nós temos aí, Simone? Tá, então tá bom. 6 grupos. Então, vocês terão aí mais ou menos, tá? Mais ou menos uns 15 minutos para fazer o registro. 15 minutos para registro. E depois eu vou chamar grupo por grupo para apresentar o registro. Certo? Simone, se você conseguir escrever no papel e me enviar pelo WhatsApp, o nome dos grupos para eu colocar nota. Nós vamos ter a nota. Tá bom. Tá? Tá, e assim, deixa eu só explicar rapidamente como vai ser o sistema de avaliação. Pessoal, prestem atenção. Assim, vocês estão reunidos em grupo. A nota aqui, a máxima, corresponde a 2 pontos. Vocês terão mais uma prova valendo 3 pontos, que vai ser pelo Forms. São 10 questões objetivas, né? Logo nós vamos divulgar a data. Depois vocês terão a recuperação, tá? A prova de recuperação que vai valer 5. E na sequência, depois do trimestre, terão os outros 5 pontos também no mesmo formato. 2 de trabalho, 3 de prova e mais a recuperação.
Vai ser nesse formato, 2, 3 e 5, 2, 3 e 5, certo? Essa atividade de hoje é uma retomada das 6 aulas que vocês tiveram. Então, vocês vão escrever, né, o máximo que vocês puderem, organizar aí, o que vocês aprenderam nas 6 aulas. E aí vai o registro. Eu quero ver quem que registrou realmente. Ok? Então, 14 horas agora. 14 horas, 14h15, nós voltamos aqui para o primeiro grupo apresentar. Ok. Essa tela mesmo? Pessoal, então entenderam o trabalho? Semana que vem nós vamos começar informática empresarial, apresentando os trabalhos que vocês fizeram ali das aulas, tá? Eu vou postar também as apresentações, todas. E daí o grupo lá das meninas que já apresentaram, se quiserem melhorar a nota delas, podem apresentar de novo, tá? Então, eu vou postar no Classroom, vou postar todas as apresentações. Façam um estudo das apresentações e na próxima aula, próxima segunda-feira, já começamos a aula apresentando. Cada grupo vai ter na média de 7 minutos, tá bom? Até a próxima aula.